Olá, cursistas! É com muita alegria que eu venho cumprimentar você por chegar até aqui. Hoje iniciamos a Agenda 3 do nosso curso de formação Lego Braille Bricks e é por isso que eu vim convidar você para trilhar mais um trechinho desse percurso tão importante e necessário para a efetivação de uma educação inclusiva e de qualidade. Eu sou a professora Luciane Molina, faço parte da equipe de formadores do programa Lego Braille Bricks. Sou mestre em educação, braillista e pedagoga com atuação na educação especial e inclusiva e no ensino superior. Para ajudar você na composição e na aplicação do plano de intervenção estratégico utilizando as peças do brinquedo Lego Braille Bricks, é importante que compreenda de onde surgiu o Braille e qual o papel dele hoje nos dias modernos com tantas tecnologias disponíveis para incrementar o processo de alfabetização e letramento das pessoas com deficiência visual. Em primeiro lugar, precisamos entender que quando falamos em deficiência visual, estamos falando de dois grupos com características distintas entre si. São as pessoas com cegueira, consideradas pedagogicamente como aquelas que possuem pouquíssima ou nenhuma capacidade de enxergar e cujo resíduo visual não é suficiente para realizarem leitura e escrita. Nesse caso, elas necessitam do método Braille, da orientação e mobilidade e do uso de outras tecnologias capazes de substituírem o canal receptor de informações externas. E as pessoas com baixa visão, que pedagogicamente são aquelas cuja dificuldade de enxergar não podem ser corrigidas com o uso de lentes convencionais. Para isso, necessitam de algumas adaptações, como letras ampliadas, contraste entre claro e escuro, contornos mais grossos, iluminação adequada, entre outros. É importante ressaltar que a grande maioria das pessoas com baixa visão ainda conservam um bom resíduo visual para leitura e escrita. E nesse caso, não é recomendado o ensino do método Braille em substituição à escrita convencional em tinta. Isso porque o canal de recepção da informação ainda é feito parcialmente pela visão, dificultando o percurso tátil da leitura. Isso não quer dizer que ele não aprenda, mas o processo será mais lento e precisará ser mais direcionado para a estimulação e a percepção das letras pelo tato da ponta dos dedos. Agora vamos conhecer então de onde surgiu o sistema Braille. Foi somente depois da Idade Média que as pessoas com deficiência conquistaram algum reconhecimento, embora a aceitação delas na sociedade ainda não fosse plena. Predominava a segregação, a presença dessas pessoas em espaços separados, muitos deles na condição de internato. Foi nesse cenário que surgiu, no final do século XVIII, o Instituto Real dos Jovens Cegos, de Paris, de onde surgiu o sistema Braille. Nascido em 1809, num pequeno distrito ao redor de Paris, Louis Braille ficou cego aos 3 anos enquanto brincava na oficina de seu pai. Aos 10 anos, foi levado para estudar nesse instituto e lá dentro criou um método de leitura tátil e escrita que ficou conhecido em todo o mundo como Sistema Braille, em homenagem ao seu inventor. Curiosamente, Louis tinha apenas 15 anos quando esboçou seu invento e usou para isso uma espécie de régua e um instrumento pontiagudo, semelhante ao que tinha ferido seu olho quando criança. Ele não teve o reconhecimento imediato pela descoberta dessa forma original de leitura e escrita entre os cegos, que ganhou notoriedade e só foi oficializada depois de sua morte ocorrida em 1852, vitimado por tuberculose. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a reconhecer o sistema Braille, ainda na época do Império, em 1854. Foi trazido por José Álvares de Azevedo, um jovem cego, amigo da família de Dom Pedro II. O método de Braille foi adotado para o ensino de pessoas cegas numa escola no Rio de Janeiro, que hoje é conhecida como Instituto Benjamin Constant, que abriga uma das maiores imprensas Braille do país. Desde então, o sistema Braille tem sido o principal método de alfabetização e letramento de estudantes cegos, principalmente entre as crianças,
que necessitam de uma apropriação linguística para a aquisição e ampliação do seu repertório conceitual. Diferente da audição de audiolivros, o contato direto do tato com as letras, formadas por agrupamentos de pontos em relevo, faz com que sejam observadas a organização espacial, ortográfica e gramatical das palavras e sentenças. Conforme o que aponta Vygotsky em seus estudos sobre a deficiência, existem formas alternativas de desenvolvimento que são acionadas quando o caminho natural estiver impedido. O sistema Braille funciona como um desses caminhos alternativos de desenvolvimento e de contato com todo o aparato cultural produzido e disponível pela humanidade. Mas nem sempre esses caminhos alternativos são acessados com facilidade por quem não enxerga, principalmente porque dispomos de pouco material Braille disponível e reduzida quantidade de profissionais que se dedicam a essa especialização. Esse curso veio justamente para superar essas e outras barreiras, pois quando dispomos de conhecimentos necessários, podemos transformar realidades. Pretendemos que, além do conhecimento sobre o sistema Braille, essa formação possa servir como um momento de descobertas sobre o quanto podemos fazer a diferença na vida do nosso aluno com ou sem deficiência, fazendo com que as singularidades interajam na busca da equidade. Com o passar do tempo, o Braille analógico do relevo no papel precisou se transformar para adequar às novas tecnologias e produtos. Podemos encontrar os pontinhos em relevo nos botões de elevadores, nos teclados das urnas eletrônicas, nas placas e sinalizações de bancos ou repartições públicas, nos mapas táteis nas entradas das edificações, nos rótulos de alguns produtos nos supermercados, nas caixinhas de medicamentos, nos cardápios dos restaurantes e nas peças de montar do brinquedo Lego Braille Bricks. Existem até aplicativos de celular que simulam na tela do aparelho uma espécie de cela Braille. E por falar em cela Braille, vamos então descobrir o que é isso? Todo o aprendizado do Braille parte de uma única representação chamada cela Braille. Esse é o sinal fundamental que dá origem a todos os 63 sinais do código Braille. Para alguns especialistas, o espaço vazio também pode ser considerado um sinal válido, portanto, seriam 64 o total de símbolos possíveis. Em uma cela Braille, cabem 6 pontos distribuídos em 3 colunas verticais com 3 pontos cada. Uma cela Braille possui a organização espacial dos pontos da seguinte maneira: à esquerda, o primeiro ponto superior é o ponto número 1. Abaixo dele, eu tenho o ponto número 2. Logo abaixo, o último ponto da coluna da esquerda é o ponto número 3. Na coluna da direita, na parte superior, eu tenho o ponto número 4. Abaixo dele, o ponto número 5. E, por fim, o ponto número 6. O arranjo entre esses 6 pontos, combinados entre si, dará origem às letras do alfabeto, aos sinais de pontuação, às letras e vogais acentuadas, aos símbolos de química, matemática, música, entre outros. Como você percebeu, o sistema Braille é versátil e pode se adequar às diferentes realidades. A presença desse alfabeto nas diferentes situações do cotidiano tem trazido um maior entendimento
sobre as necessidades desse público com deficiência visual e a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Assim, o Sistema Braille desponta como uma poderosa ferramenta de socialização, reconhecimento de capacidades e de alcances. Por isso, eu reforço a relevância de incentivar que esse conhecimento seja popularizado entre todas as pessoas, independentemente da sua condição visual. Afinal, o Braille pode ser facilmente aprendido por qualquer pessoa. E quando todos ao redor passarem a conhecer mais esse método de leitura tátil e escrita, o abismo entre o ver e o não ver deixará de ser um mecanismo de exclusão. O Lego Braille Bricks veio para reforçar o conceito inclusivo do alfabeto Braille, que era somente destinado para cegos. Antes, essas pessoas só podiam socializar entre os seus pares, reafirmando o conceito de segregação. Por meio do lúdico, agora podemos agregar um novo conhecimento conceitual e, ao mesmo tempo, afetivo, interativo e versátil. Justamente por isso, propomos a criação do plano de intervenção, que aqui vocês precisam atribuir sentido e significado ao uso deste brinquedo, agregando lúdico ao conceito inclusivo e, desse modo, colaborar para o pertencimento das pessoas com deficiência visual junto a todo o grupo, ao mesmo tempo em que se fará o uso social desse alfabeto. Afinal, é muito mais gostoso aprender enquanto se brinca, não é mesmo? Então, esperamos que você tenha uma excelente experiência, que a criatividade esteja aflorada para desbravar aqueles caminhos alternativos de conhecimento rumo a uma educação inclusiva, significativa e de qualidade. Estamos sempre por perto para acompanhar você. Até breve e um bom estudo!